Beleza? O treinamento hoje é mais uma prevenção do que um treinamento propriamente dito. É um assunto que estamos diariamente expostos e passamos por isso. No dia a dia, nosso é comum falar que a gente está estressado, que ocorreram situações que nos deixaram um pouco à flor da pele, né? Mas é algo que precisamos combater. O estresse não é benéfico. Passamos por momentos de estresse todos os dias. Todo mundo que trabalha, todo mundo que tem a fazer isso passa por estresse, né? É algo que a gente não escolhe, é algo que a gente é exposto, né? Então, cada vez mais o estresse vai estar presente nas nossas vidas. E pode ser um estresse emocional, pode ser um estresse relacionado a alguma preocupação, pode ser um estresse relacionado às demandas do trabalho. Então, o estresse tem várias vertentes, mas o combate sempre vai ser o mesmo, tá? Então, espero que vocês aproveitem um pouco sobre, sobre esse conteúdo e não fique com os ouvidos fumaçando, né? Porque é bem comum falar isso quando se fala de estresse. E por que fazer essa prevenção do estresse? O estresse tem vários efeitos nocivos. Ele pode ter um efeito tanto na parte psicológica, tanto quanto na parte física. O estresse influencia o nosso corpo inteiro, né? Nossa mente e o nosso corpo. É, os efeitos negativos que o estresse causa para nossa mente desde cansaço, ou cansaço emocional, você não consegue disseminar mais o que é certo e o que é errado. Muitas vezes você fica sem paciência para executar uma tarefa que você faz no seu cotidiano, na sua rotina. Isso tudo, o estresse influencia na sua, na sua vida inteira. Às vezes você faz uma tarefa normal, uma tarefa simples. Só que se você estiver passando por um momento de estresse muito prolongado, um estresse crônico, você não consegue realizar aquela tarefa. E não importa como você faça, parece que tudo vai dar errado. Então, é, quando tiver nesses momentos, o ideal é você parar. Para de fazer essa sua demanda, para de fazer esse seu trabalho, vai dar uma volta, faz outra coisa, tenta relaxar um pouco, depois você volta a fazer. Porque senão não vai dar certo mesmo. Porque isso é um efeito nocivo do estresse, né, para nossa mente. E o corpo também fala quando você está estressado. Em momentos que você está muito estressado, momentos que você está com conflitos internos de você mesmo, você automaticamente começa a coçar a cabeça, né, começa a machucar o couro cabeludo, isso é normal. Tem pessoas que reagem de outras formas, elas começam a, a tentar coçar as mãos, balançar o pé, dobrar o pé, começa a bater na mesa, assim com o dedinho, né, para fazer barulhinhos, começa a ficar inquieto com as mãos, começa a ficar inquieto com o corpo. Então isso também são marcas do estresse, né? E isso é muito comum, tá? É algo comum. Então não é uma característica de fulano, de Beltrano, é algo que todo mundo passa e todo mundo vai ter um dia. Quem não tem é porque ainda é criança, ainda é bebê, porque todo mundo na vida adolescente e adulta vai passar por estresses, né? Então, é, cabe a nós ver os sinais. Ver os sinais é comum, mas não é algo que seja benéfico, né? Ao contrário, é algo que prejudica muito a nossa vida. E temos que tentar buscar não se estressar. Eu sei que parece até meio redundante falar isso, mas é exatamente isso. Temos que procurar prazeres, procurar momentos que nos relaxem. O estresse vai estar presente? Vai estar presente até numa viagem que você for fazer. Você vai se estressar. Mas buscar conviver com ele, mas eliminando a parte que é nociva.
eliminar a parte que te desagrada, né? Então, você tendo essa experiência ao longo da vida, você vai conseguir melhorar um pouco mais os caminhos que o estresse faz em você. Então, temos que cuidar, cuidar e cuidar. Prevenir sempre vai ser o melhor, né? Só que claro que a gente não vive num conto de fadas, né? No nosso ambiente laboral, no nosso ambiente de trabalho, vai ter situações que vão ser conflitantes. Então temos que buscar não tê-las, né? Como eu falei anteriormente, mas mesmo assim a gente vai ter. A gente vai ter estresse, a gente vai passar por isso e pode prejudicar a nossa saúde, tá? E quando começa a prejudicar a saúde, aí fica um pouquinho mais complicado a questão do estresse. Por quê? Lembra que eu falei da forma de você aliviar o estresse? Batendo, coçando, às vezes a pessoa até come unha. Mas quando isso prejudica a sua saúde, isso significa que você está com um acúmulo de estresse e aqueles pequenos atos já não consegue mais te aliviar momentaneamente. E aí você precisa procurar outras maneiras de conseguir aliviar o seu estresse para não prejudicar a sua saúde. Seja no seu momento de lazer, num esporte, e em último caso procurar, aliás, perdão, não em último caso, em alguns casos procurar ajuda médica também, porque essa tensão acumulada vai só prejudicar a sua saúde. E isso pode te levar a um burnout, pode te levar a um afastamento por estresse, pode te levar a situações onde você tem episódios e episódios de dores de cabeça. Então, é, quando começar a dar os primeiros sinais, já vamos procurar ajuda, já vamos fazer algo para mudar essa chavinha, porque é muito prejudicial mesmo, tá? É, se começar a ter problemas de saúde, como, por exemplo, você não pode comer nada, não pode tomar um café, que você começa a ter gastrite, começa a ter alergias pelo corpo, porque o estresse também causa alergias pelo corpo. Pode formar pequenas erupções, bolinhas no corpo, coceiras no corpo todo, pode causar hipertensão, você pode ter um aumento de pressão é, que pode te levar até um AVC, dependendo do grau, né? Então, são problemas que realmente influenciam na nossa saúde. E é algo palpável, né? E em casos extremos, o estresse causa até ataque cardíaco e derrame. Não sei se vocês já viram muito em filme isso, né? A pessoa passa por momentos de extremo estresse, ela começa a passar mal, tem um infarto, e isso é real. Isso é baseado em algo que acontece normalmente, porque é, o estresse ele mexe muito com a gente. Lembra que eu falei no começo que mexe com o físico e com a mente? Então os dois entrando em colapso, toda o seu, as suas, eu brinco, eu falo que nossos órgãos são engrenagens. Então todas essas engrenagens vão parar e isso vai causar um dano muito alto na saúde, né? E pensar em ignorar o estresse não é a solução, tá? Ignorar o estresse não é a solução. Nós precisamos prevenir e combater, mas ignorar não. Por quê? Os efeitos de ignorar o estresse é a mesma coisa que você ter um problema e não ler ele. Você, recebi um e-mail falando que é, o custo de tal produto estava errado e a empresa pagou um custo a mais do que deveria e agora a gente precisa falar com o fornecedor para tentar reaver esse problema. Em vez de você pegar e ligar e já resolver, você simplesmente não lê o e-mail, você sabe que é o assunto, mas não lê. E você vai gerando uma bola de neve. Então isso pode ser visto como ignorar o estresse, é a mesma coisa. Só que você ignorando ele, quando
cair a ficha vai ser muito pior. Então, vamos dosar essa quantidade de estresse, né? Claro que tem alguns momentos que a gente pode ignorar o estresse, né? Às vezes uma briguinha aqui com a esposa, com o esposo, com o companheiro, companheira, você tem uma briguinha, você consegue ignorar ali e tal. Às vezes conversar pode gerar um pouco mais de estresse, mas você resolve o problema. Mas também tem horas que precisamos ignorar algumas coisinhas, né? Relevar muitas vezes. Tem essa dosagem, né? Eu acho que a vida nossa é um equilíbrio. Tudo que é equilibrado, nós conseguimos fazer com que a balança da nossa vida fique mais regular, né? E o relaxamento ele deve ser parte da nossa rotina. Buscar, é, buscar esse gerenciamento, né? Esse equilíbrio é, é uma obrigatoriedade, é uma obrigação do nosso corpo para nós mesmos. Então, nossa mente pede isso. Nossa mente pede para se desestressar. Nossa mente pede para relaxar. Quantas vezes você não fala assim, nossa, eu preciso tirar uma folga, eu preciso de umas férias urgentes. É nossa mente trabalhando em conjunto com o nosso corpo para falar assim, meu, para um pouco, respira um pouco. Então, esse momento é algo que precisa ter a nossa atenção. Focar nisso, realmente combater esse estresse, não ignorar ele, é combater ele, é você fazer um momento de lazer, é você é, conseguir ter um momento de divertimento, você ter um bom relacionamento com as pessoas, tudo isso vai ser influenciado. E como você pode combater isso, né? Uma atividade física, às vezes, eu não gosto de fazer atividades físicas, mas buscar alguma coisa que você gosta. Eu, por exemplo, sou um pouquinho gordinho, então eu não gosto muito de fazer musculação em academia, como as pessoas gostam, mas eu gosto muito de caminhar. Então, caminhar é algo que me desestressa. Então, eu faço umas caminhadas, né? Não sempre, né? Não tenho tempo. Mas quando eu posso, quando eu tenho um tempinho, a primeira coisa que eu faço é dar uma caminhada, vou numa praça, vou num parque, uma caminhada. É algo que alivia meu estresse, né? Não encaro como um exercício, né? Eu encaro como um alívio de estresse mesmo, uma válvula de escape. E não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Cada um tem um mecanismo de defesa contra o estresse. A gente só tem que achar ele e adaptar. Mas eu falar para você fazer X e Y não dá certo. Você mesmo que tem que verificar o que mais causa um efeito positivo em você. Claro que as recomendações geralmente são o quê? Exercícios, uma alimentação saudável, uma boa noite de sono. Mas não é só isso que desestressa. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir música para desestressar. Eu gosto de. é, eu tenho alguns hobbies também que fazem com que a nossa mente se desestresse, né? O nosso ralo mental. Então, temos que buscar soluções para que que os efeitos positivos possam sobressair dos negativos. Então, esse gerenciamento de emoções deve ser feita periodicamente. Não é algo que você tem que tirar um dia só para se desestressar, não. Você tem que fazer isso todos os dias, que o gerenciamento do seu estresse vire rotina. Essa é a grande sacada, esse equilíbrio mental. E você trabalhando diariamente, isso vai se tornar um hábito, vai virar uma rotina de desestresse. E você vai ver que vai melhorar muito a sua vida como um todo, vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar o seu corpo em si, a sua circulação, vai melhorar é, aspectos físicos mesmos, é, questão de cabelo, de pele. É, às vezes as pessoas ficam com o rosto um pouco avermelhado, por esse aumento de pressão, esse nível de estresse muito elevado. Então tudo isso vai ser alterado.
Às vezes a pessoa também engorda um pouquinho a mais porque está estressado, o corpo não trabalha direito, as engrenagens. Então, é buscar esse alívio. E tomar bastante água. Eu acho que esse é uma dica que todos vão dar, e essa eu acho que é a única que é receita de bolo. A única que é uma receita precisa é tomar bastante água. Água limpa, água elimina toxinas do corpo, a água relaxa. Então, tomar bastante água e procurar o que mais te agrada. Fazer exercício, fazer caminhada, ler um livro, jogar videogame, viajar, fazer serviço doméstico, fazer serviço braçal, é o que te relaxar. Então é isso que vale. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar até aqui. Vai ter algumas perguntinhas agora para vocês responderem, mas é coisa bem simples. E fico à disposição. Qualquer necessidade, é só me chamar.